né, eu pensava, eu não posso morrer e eu não quero morrer. Eu amo muito a minha vida, cara. Eu acho que foi um despertar muito bonito, assim. Porque eu não sabia que eu amava tanto a minha vida, assim. Já faz algum tempo que eu tô querendo trazer aqui pra vocês uma edição especial do Saindo da Bolha e não poderia ter sido de um jeito melhor do que esse que a gente vai fazer hoje, com a convidada mais especial do mundo de todas e que vocês vão ter a honra de conhecer a história dela, conhecer um pouquinho dela, e eu tenho certeza que vocês vão amar esse papo aqui. Eu não vou apresentar ela porque eu vou deixar ela se apresentar. Eu tô hoje com uma amiga minha, que chama Mari. E amiga, se apresenta pra essas pessoas. Ai, pronto, não tenho nem roupa pra isso, Lari, pelo amor de Deus, pra toda essa introdução. Sou a Mari Alexandre, eu tenho 29 anos, eu sou farmacêutica, tenho uma filhinha, a Liz, de 3 anos, sou uma mulher bissexual, tenho uma newsletter que eu ataco de escritora, as pessoas atacam de DJ, eu ataco de escritora, e se chama Panela de Pressão, então é uma newsletter quinzenal. E eu também faço um podcast com meu namorado, Airo, que também passou a ser quinzenal agora, a gente tentou semanal, não deu muito certo, vai virar quinzenal. Que a Lari também já fez uma participação, né? Essa pessoa cheia de facetas diferentes, né, amiga? Maravilhosa, inclusive. Assim, acompanha o podcast deles, eu já indiquei no meu Instagram algumas vezes também. Chama Conversa de Travesseiro, é muito legal. E a newsletter da Mari também é maravilhosa. Eu vou deixar todos os links, todos os arrobas, todas as coisas da Mari na descrição do vídeo pra vocês. Bom, a gente tá aqui pra conversar de um assunto muito pertinente pra esse mês, que a gente precisa realmente conversar sobre esse assunto. Como eu não tenho nenhuma experiência pessoal, nem na minha família, assim, a Mari é a pessoa mais próxima a mim até hoje, que já viveu uma história como a dela, e eu pedi pra ela compartilhar, e ela foi muito generosa em topar de compartilhar a história dela com a gente. E a Mari, recentemente, foi diagnosticada com câncer de mama. E amiga, como é que foi isso? Como é que foi esse diagnóstico? Como é que foi receber essa notícia? Como é que foi isso? Vamos lá, amiga. Foi muito corrido e tudo muito atropelado, então eu acho que eu não entendi no primeiro momento. Eu fui entendendo ao longo dos meses, assim. Eu tava vivendo minha vida, né, normalmente, eu não sentia nada, não tinha nenhum sintoma. Teve carnaval antes, a gente foi pra Natal, né, assim, tava zero sintomas, tava muito bem, muito saudável. E até que um dia começou a pandemia, né, então teve esse além também, então foi no meio da pandemia, bem no comecinho ali da pandemia, na verdade. Eu tava tomando banho e aí eu percebi um hematoma, um roxo, né, no meu seio esquerdo. Mas era um hematoma muito esquisito, não era como se você tivesse batido, era, sabe, sangue pisadinho, assim. Na hora eu olhei e falei, nossa, que esquisito. E ele pegava o seio praticamente inteiro, assim, a parte de baixo. E eu falei, nossa, será que eu tava fazendo esporte, né, usava top. Eu falei, será que é o top? Será que eu bati? Mas não lembro de nada disso, não lembro de ter feito alguma coisa dessa pra fazer um roxo desse tamanho. E aí eu fui fazer o autoexame nesse momento, né? É uma coisa que eu não fazia, não tinha costume de fazer, assim. Acho que eu nunca tinha feito, pra falar bem a verdade. Então isso fez com que eu fosse, né, me tocar e sentir uma parte enrijecida, assim, uma parte durinha. Corri pra axila e senti uma bolinha ali na axila. O câncer, ele já é um conhecido da minha família, né? Então a minha mãe teve câncer de ovário, tenho tias que tiveram câncer de mama. Quando a minha mãe teve câncer de ovário, eu tinha 10 anos de idade. Então eu lembro de muita coisa, foi muito diferente do que tá sendo comigo agora, enfim, porque é muitos anos depois, né, que eu tô tendo. E na hora eu mandei mensagem pro médico, o médico que cuidou dela, e é meio que o nosso médico da família, assim, né, então ele é ginecologista, mastologista. Mandei mensagem pra ele porque eu sabia que ele não ia negligenciar qualquer coisa que acontecesse comigo, porque ele sabia o histórico. Mandei, ele falou, só tô atendendo, como era no começo da pandemia, só tô atendendo urgência, né, é urgência? Eu falei, não sei, talvez seja, mas não sei. Aí conversei com ele, ele falou, vem, a gente examina. Fui lá numa sexta-feira, a gente fez... Ele já examinou e já falou, não, você vai sair daqui com biópsia. Já colhi a biópsia na hora e ele já me passou vários exames. Eu lembro, isso foi numa sexta-feira. No dia seguinte eu já tinha o diagnóstico, assim. Foi tudo em uma semana. Eu tava com o diagnóstico na mão, uma vida virada de ponta cabeça. Receber esse diagnóstico é muito difícil. Eu acho que tudo que a gente vê sobre câncer, a gente relaciona à morte, né? Tudo. Filme, série, você não vê pessoas com câncer sobrevivendo. Toda a sua bagagem que você constrói sobre câncer é morte. Então, foi bem difícil, assim, você recebe, você fala, será? Eu lembro de pensar assim, será que a minha hora chegou? Que é isso? Assim,
E eu tenho uma filha, né, que nem eu falei, ela tem 3 anos. E eu não posso, nesse momento, falando, não posso morrer. Não posso. Foi muito, muito ruim, assim. Eu não sei nem te falar o que eu senti. Acho que é só medo. Medo, muito medo. Medo de perder o convívio com as pessoas que eu amo, assim. E eu sou uma pessoa que sempre tive muita fé. Mas nesse momento, eu tive medo de não ter nada do outro lado, sabe? E aí eu brigava comigo mesma, tipo, não é essa hora que você precisa duvidar, sabe? Tipo, essa hora que você não pode duvidar. É a hora que você tem que se agarrar a ela, né? E se eu estiver falando e ninguém tá me escutando, sabe, do outro lado? Isso, enfim. E se agora é minha hora e eu vou morrer, eu vou. E vou pra onde? Acabou, sabe? Então, tudo isso passou pela minha cabeça. É um diagnóstico muito difícil. E tava tudo bem, tava tudo... E eu sempre fui muito saudável, assim. Eu nunca tive um hemograma com nenhum valor fora do limite de referências, então... A gente, quando é mais nova, a gente acha que é uma realidade muito longe da nossa, né? Muito, muito longe da nossa. E apesar de eu já ser um velho conhecido da família, né? A gente ter casos, e graças a Deus, a maioria de casos de sucesso. E mesmo conhecendo, é muito difícil. E quando você ouve as palavras, né? Quimioterapia, assusta muito. Você não sabe como você vai reagir, você não sabe se você vai responder ao tratamento. É tudo um grande medo, assim, um grande buraco negro que você não sabe onde você tá entrando. Você só precisa respirar e continuar. E amiga, teve algum momento que virou uma chave, assim, no sentido de... Cara, eu vou mandar esse câncer pra puta que pariu? Ou é uma coisa, tipo, que vai e vem? É aquele sentimento que vai e vem, assim, que você fica batalhando com ele todos os dias, assim? Eu acho que no começo ele voltava mais, então eu tinha mais altos e baixos, assim. Tinha dia que eu tava arrasada e tinha dia que não, vamos lá, né? Então, olhava de frente mesmo, falava, vamos embora, porque é que eu falei? Quando eu pensava na minha filha, né, eu pensava, eu não posso morrer, e eu não quero morrer. E eu penso nas pessoas que eu amo, né, nos meus amigos, enfim, na minha família. E eu pensava, eu amo muito a minha vida, cara. Eu acho que foi um despertar muito bonito, assim. Porque eu não sabia que eu amava tanto a minha vida, assim. E aí virava essa chavinha do vamos embora. E eu acho que eu transformei, o que me ajudou foi transformar em coisas práticas. Então, tá bom, ok, aconteceu, essa é a real. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso agora levantar daqui e ir na primeira consulta? Então vamos por partes. A gente vai levantar daqui e ir pra primeira consulta. Uma coisa de cada vez, né? Uma coisa de cada vez, transformar em coisas práticas que eu tinha que fazer, né? Passou a primeira, e agora? O plano é qual? Então eu me apeguei muito ao plano, e a minha médica, ela foi muito prática também, muito direta comigo, que ela falou, olha, eu preciso que você tire esse final de semana pra você elaborar os seus sentimentos, porque eu não posso esperar você elaborar os seus sentimentos. É uma doença que a gente tá correndo contra o tempo, né? E eu descobri num estágio um pouco mais pra frente, porque assim, o câncer de mama, ele acomete a mama, né? Então, ele surge ali, depois ele vai pros linfonodos, então você sente na axila, e o próximo passo é espalhar, é metástase, assim. Então, o meu já tava na axila. Então, assim, mais 2 semanas ali, né, a gente passava por uma situação completamente diferente. E o meu tumor, ele é rápido, ele cresce rápido. Por sorte, ele responde bem também aos tratamentos. Minha vida tava normal numa semana. Eu tive diagnóstico dali a uma semana. Dali a outra semana, eu já tinha começado o tratamento. Eu já tinha internado, feito exame, feito a primeira quimioterapia. E então, eu acho que eu não tive tempo de digerir logo no começo. E esse sentimento de vamos embora foi... Assim, só tinha essa opção. Até o meu médico, quando foi dar... A oncologista, essa que é muito prática que eu falei, né? Mas quem me deu o diagnóstico foi o mastologista. E ele não usou a palavra câncer, ele usou... É um problema grave. Ele falou, eu lembro disso, ele falou, é um problema grave de mama. E aí eu só entendi quando ele falou quimioterapia. Então... as pessoas não falam a palavra câncer, a gente tem medo de falar, né? Tem muito isso que é a doença que você invoca, você fala o nome dela 3 vezes vai aparecer, né? E não é assim. Eu ia te fazer essa pergunta. Você decidiu, no meio desse processo, compartilhar isso nas redes sociais, né? Eu achei muito bonito você ter essa disponibilidade interna, porque precisa ter, né? Porque tudo o que a gente bota na internet meio que já não vira nosso. As pessoas meio que se sentem donas de falar o que elas querem falar sobre aquilo que a gente tá compartilhando. E você compartilha uma coisa que é super sua e super sensível, né? Super individual, assim.
E da onde surgiu essa ideia de querer compartilhar e você continua compartilhando, né? Então, da onde surgiu isso e por que continuar compartilhando? Eu acho que surgiu de eu precisar entender que era real. Eu acho que me ajudou, quando eu tava falando, me ajudou a elaborar que aquilo de fato estava acontecendo. Então, quando eu postei, eu decidi fazer meu primeiro post ali falando, olha, aconteceu, eu tô com câncer. Eu acho que eu precisava dizer pra mim que eu tava com câncer e que aquilo tava acontecendo. Postar me ajudou muito a entender, e foi quando eu percebi que as pessoas não sabiam nada sobre câncer e que eu falar sobre isso ia ajudar muita gente. Quem tem na família, quem não tem, quem vai viver isso em algum momento, quem não vai. É um assunto que ninguém fala, a gente é meio longe, assim, né? Fica aquela coisa meio tabu. Então, eu queria desmistificar isso e trazer também a possibilidade das pessoas verem que é possível você continuar a sua vida enquanto você se trata de um câncer, assim, né? Acho que foi isso, Lari. Mas pra mim, acho que foi uma via de mão dupla. Foi muito pra mim. Ao mesmo tempo, quando eu postava, eu recebia muita força, né, assim, e as pessoas falavam, olha, nossa, eu não sabia nada disso, que bom que você tá me contando, porque eu conheço X pessoa que eu não sei lidar com isso e não sei o que, então foi uma troca bem legal, e aí eu continuei fazendo. Eu mesma não sabia de um monte de coisa que você compartilhou, assim, não tinha a menor ideia, tanto que eu te fiz umas perguntas algumas vezes, não sabia mesmo. Pra mim, tem sido uma experiência muito rica, assim, te acompanhar, sabe? Porque eu acho que é um campo que a gente... Por exemplo, se você não compartilhasse, talvez as pessoas não se sentiriam à vontade de te perguntar, tirar dúvidas, e fica nesse lugar, né? De eu não sei até onde eu posso falar, o que eu posso perguntar. E aí fica também nesse lugar de, tipo, também não sei como eu lido com isso pra minha vida, né? Tipo, eu como mulher, tendo mama... E aí, como é que eu tenho que fazer com isso, né? Quando a gente menos fala, maior vira o problema também, né? Exato, exatamente. A gente só não consegue uma prevenção correta porque a gente não conversa sobre isso, né? E aí comecei a falar de prevenção, comecei a falar... Na verdade, eu comecei mostrando a minha trajetória, assim, ó, hoje eu vou fazer isso, vou fazer tal exame, vou fazer quimioterapia, o médico falou isso. Mostrando os resultados dos seus exames, né, o que isso impactava. Sim, vou poder fazer a quimioterapia, não vou... A ansiedade que tem atrás disso, porque assim, eu falo, fazer um exame de sangue hoje em dia pra mim é tipo esperar boletim da escola. É tipo, passei, não passei. É bizarro, assim. Sim, aí você compartilha até esses momentos que você tá esperando, né? Sair o boletim. E acho que é isso que as pessoas se relacionam, né? Porque você deixa de ser uma coisa longe. E até pra mim, assim, eu sou farmacêutica, né? Eu trabalho numa indústria farmacêutica com documentações e estudos clínicos e tudo mais que fala pacientes com câncer. Eu trabalho com produtos oncológicos. Trazer isso pra minha vida foi, assim, uma mudança 360 na minha perspectiva, sabe? Porque você traz isso pro pessoal. São pessoas com câncer. Não são 50 mil pacientes Então, ressignificou um pouco o meu trabalho. E, amiga, tem uma coisa que você comentou uma vez, né? Que as pessoas te questionaram muito da forma como você se cuidava. Se você fazia exames com frequência e tal. Como é que era isso? Como é que era esse seu se cuidar antes de ter o diagnóstico? Eu acho que as pessoas, quando a gente fala que tem câncer, acho que a primeira coisa que elas pensam é, será que pode acontecer comigo? Então, deixa eu perguntar, tipo, se ela se cuidava antes, pra eu saber mais ou menos onde eu tô nessa linha, né? E o que eu falei no Stories, né, que a gente até conversou antes, essa pergunta é muito horrível, porque a gente faz, tipo, parece que a gente é um pouco relapsa, tipo, como assim você deixou chegar a esse ponto, sabe? Mas eu sei que a pessoa não tá perguntando nessa intenção, mas fica essa impressão. Sim, eu era super saudável, não deixava de fazer check-up todo ano, então, tipo assim, todo ano eu estava lá fazendo, principalmente pelo meu histórico familiar. Então eu fazia todo ano ultrassom das mamas, ultrassom transvaginal, tudo isso que todos os exames possíveis, né, que a gente faz de check-up eu fazia. Aconteceu entre um exame e outro. Como eu falei, o meu câncer, ele é triplo negativo, né? Existem vários tipos de câncer de mama, eu acho importante a gente falar isso, de vários tipos de crescimento e comportamento. O meu é o triplo negativo, que quer dizer que ele não tem nenhum receptor hormonal nele, ele é um tumor meio basicão, assim. Então a gente tem menos opções de tratamento, mas ele, ao mesmo tempo, ele responde muito bem à quimioterapia, que é uma das poucas que tem, assim. E ele é muito rápido. Ele é rápido e ele é agressivo porque ele é rápido. Foi o que eu te falei. 2 semanas a mais ali, eu teria encontrado outro tipo de situação. Quando eu fui na médica, né, ela viu tudo, ela falou, olha, eu perguntei, ele tá aí faz tempo?
né? E ela falou, não, é coisa de 1 mês pra cá no máximo. Não tinha o que fazer. No meu caso, o câncer é hereditário, né? Eu sabia que eu tinha que fazer um exame pra ver se eu tinha uma mutação genética pra câncer. E eu ia fazer com 30 anos. Que é quando a prevenção começa mais de perto. E eu até me culpei muito no primeiro momento de ter deixado pra fazer com 30 anos. Eu falei, eu devia ter feito antes. E a minha própria médica me falou, Mari, não se culpa, não fica com isso na cabeça, porque a prevenção pra câncer de mama, assim, né, a mais agressiva pra quem tem a mutação, é retirar as mamas. E ninguém teria feito isso com você porque você é muito nova. A minha relação com o meu corpo mudou completamente. Então, no primeiro momento foi, ele me traiu. Como assim você fez isso comigo? Depois de um momento foi, e também eu sempre tratei ele muito mal. Eu sempre fui uma pessoa que teve muita questão com o corpo. Então, eu sempre tratei ele muito mal. É óbvio que ele ia fazer isso comigo, sabe? E pra um momento de, que corpo forte. Que corpo forte que tá aguentando muita coisa, assim. Porque eu passei pela quimioterapia com pouquíssimos efeitos, assim. Mas pro final que eu tive bastante, né, que eu senti mais. Mas meu corpo aguentou muito, ele foi muito forte. E ele respondeu muito bem, né? E você passou por todos esses sentimentos com o seu corpo, né? O jeito também, porque o tratamento, ele incha, né? Ele muda o seu corpo. E você aprender a pegar mais leve, assim, sabe? Então, tipo, não, ele tá vivo, é isso que importa. Ele tá, sabe, respondendo bem, saudável dentro do possível pra ele nesse momento. Mudou completamente o jeito que eu vejo meu corpo. Quais foram os seus maiores medos, assim, desde que você recebeu o seu diagnóstico? Morrer foi o primeiro. Depois de um tempo veio o medo de... Será que eu sempre vou lutar contra isso? Porque... Eu sei que nesse processo tem muita gente que fala muita besteira, né? É aquela lista de coisas pra não se falar, assim. Mas você recebeu alguma mensagem, alguma fala, alguma coisa que te surpreendeu positivamente?